Bom dia, boa tarde, boa noite, se você está vendo esse vídeo depois, mas principalmente boa tarde para Anne, Luísa, Elane, Samuel, Michael, Luan, Vanessa, Júlia, Vitor, Viviane, Crislaine, Jennifer e Duda. Bem-vindos, pessoal, nós estamos aqui ainda no nosso segundo encontro, né? Segunda semana, mais ou menos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, da disciplina Princípios de Economia. E nós estamos, sem pressa, estabelecendo aquilo que são as bases da disciplina, né? Então, a gente falou aqui, por exemplo, que nós vamos discutir princípios. O que é princípio? É a mesma coisa que valores? Um cara de princípios, é um cara que é íntegro, é um cara que é honesto e tal. Tá, tudo bem, tem alguma semelhança, tá? Mas princípios, no campo das ciências, é quando a gente fala assim, algo que é muito regular, que a gente observa, toda vez que o governo coloca moeda demais em circulação, imprime dinheiro, mais cedo ou mais tarde tem inflação. Isso é um princípio, acontece aqui, acontece na China, acontece na Alemanha, acontece onde for. Outro princípio, a gente se depara com as escolhas conflitantes. Todo mundo, não importa quanto rico que você seja, se acorda de manhã e fala, eu vou fazer ou lazer ou trabalho. Eu vou ou para morar numa cidade ou em outra. Eu vou gastar mais dinheiro com roupa ou com carro. Independente da gente ter muito ou pouco dinheiro, todo mundo se depara com escolhas conflitantes. Então, esses princípios vão estabelecendo assim, qual que é o contexto da ciência econômica, tá, gente? E a gente já viu um monte deles, uns 10 ou 12. Mas no nosso último encontro, a gente já tinha avançado um pouquinho e tinha chegado no ponto de discutir modelos. Deixa eu resgatar algumas coisas que eu falei aqui da nossa última vez, tá, gente? Modelos não têm a função de retratar precisamente a realidade. Não tem. Mais uma vez, se você pegar um mapa rodoviário para ir para Caruaru, o mapa ele é bem pequenininho. Ele é de papel, ele é desse tamanhozinho. Não está dizendo no mapa onde tem mais risco de assalto, onde que tem policial parando as pessoas para comer toco, onde tem mais buraco na pista, onde tem mais subida, mais descida, onde tem um bom lugar para comer, fazer xixi. Não, não tem nada disso. A realidade tem tudo isso. Só que o mapa é bom porque ele é simples. Que você bota no bolso e tira a hora que você quiser. E com uma batida de olho, você já sabe onde é que você está, onde é que você vai chegar, quanto tempo você gasta. Tá? Modelo é assim. Não é para expressar a realidade. A realidade, na verdade, gente, é inalcançável. Tem uma frase que eu gosto de falar que assusta um pouco os meus alunos. Então lá vai, olha só. A realidade e a gente funciona mais ou menos assim, tá? Imagine uma ervilha, aquela bolinha verdinha assim, olhando para um vulcão. Aí você fala assim, professor, mas peraí, ervilha não tem olho. Fala assim, exatamente. Realidade e a gente é assim, é uma ervilha olhando para o vulcão. A gente não tem olhos para ver a realidade, tá? A realidade é muito, 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 muito complexa, é impossível de a gente se aproximar dela. O que a gente tem é a dedução, é o método científico. Esse sim que nos permite criar simplificações da realidade, que a gente chama de teorias modelos. E essas teorias modelos não têm que ser julgadas, avaliadas, conforme elas sejam precisas descrições da realidade. Não, não é isso. O que importa é elas conseguirem nos ajudar a entender o funcionamento da realidade e algumas vezes a fazer previsão. Então, vamos lembrar esse primeiro modelinho que a gente discutiu aí, que está na tela de vocês. Esse modelo chama modelo fluxo circular da renda. Esse modelo tem poucas hipóteses. Eu vou enunciar aqui as hipóteses, tá? A sociedade é formada por dois grupos. Um grupo de empresas e um grupo de famílias. Ponto. É a primeira hipótese. Segunda hipótese, as famílias são donas de todos os recursos produtivos, como tempo de trabalho, equipamentos, terras, tudo. E elas alugam esses fatores produtivos dentro de um mercado de fatores para as empresas. Por outro lado,
essas famílias compram no outro mercado os bens e serviços que são produzidos pelas empresas. Aí você pode falar assim, Luiz, mas esse modelo é muito ruim. Ele não tem o governo, o Bolsonaro, o governador daqui decide fazer alguma coisa, muda tudo a economia. Esse modelo não capta. É verdade, não capta isso. Esse modelo é bem simplesinho. Agora, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que esse modelo capta. E eu dei esse exemplo no nosso último encontro. A crise de 1929. Gente, na crise de 1929, lá no século passado, já vai completar 100 anos. Foi a maior crise da história do capitalismo, tá? Centenas de milhões de pessoas perderam emprego em todo canto. Empresas fecharam em todo canto. Crise, desespero em todo lugar. Vocês já viram aqueles filmes americanos que mostram assim o Central Park, né? Aqueles jardins bonitos, cercados de prédios luxuosos, lá de Nova York, aquela coisa linda toda? Pronto. Tinha favela no Central Park. Favela, as pessoas despejadas das suas casas, morando em barraco de madeira em pleno Central Park, na ilha de Manhattan. Tá? No Brasil, muita pobreza, muita empresa quebrada e o governo tocando dinheiro na mão dos mais poderosos, que eram as fazendas de café. Tá, então, essa foi a grande crise. O que tem nessa grande crise que a gente consegue enxergar com esse modelo aqui? Pois bem, olha só. Imagine que de uma hora para outra, esse grupinho aqui de famílias fale assim: eita, eu estou achando que a economia vai piorar, então eu não vou gastar meus recursos, não. Eu vou tentar poupar. Vou gastar só o que for estritamente necessário. Ora, só que se todas as famílias começarem a fazer isso, vai começar a sobrar bens e serviços nas prateleiras sem serem vendidos. As empresas que estavam produzindo bens e serviços vão falar assim: eita, reduz a produção, porque a gente não está conseguindo vender, vai só acumular mais. Mas se vai reduzir a produção, eu já vou demitir metade das pessoas. Ah, e aí aquelas famílias vão falar assim: tá vendo? Eu sabia que o que vinha pela frente era bronca, demitiu um monte de gente. Agora que eu tenho certeza mesmo que eu não tenho que gastar nada. Menos pessoas ainda compram bens e serviços. Esses bens e serviços, mesmo em menor quantidade, se acumulam nas prateleiras. As empresas entram em pânico e demitem mais gente. Então, quer dizer, através de um círculo vicioso de pessimismo, se o pessimismo se tornar predominante nessa sociedade, a sociedade vai para o colapso. Todas as empresas fecham, todas as pessoas morrem de fome. Então, perceba que, embora simples, esse modelo me permite mostrar isso. Afinal de contas, o dinheiro que sai de um canto chega no outro. O dinheiro que as empresas têm para operar é fruto das vendas de bens e serviços que eles fazem para a família. E com esse dinheiro que as empresas vão pagar salários, juros, lucros, aluguéis para as famílias detentoras daqueles fatores produtivos. Tem uma outra historinha interessante que a gente se permite usar esse modelinho aqui para explicar. Vou fazer uma pergunta provocativa para vocês, tá, gente? Quem que vocês acham que é o maior empresário, o maior dono de empresa do planeta? Pessoa que tem mais propriedade de empresas no planeta. Vocês acham que é o Bill Gates? Não é. Vocês acham que é o Elon Musk, o dono lá Eu da ia dizer ele. Tesla? Eu Não vou dizer é. o Jeff Bezos. Jeff Bezos? Não é. Ah, Não é já só. sei. É o banco. São aqueles bancos enormes, gigantes, bancos americanos, bancos suíços. Não é. O maior dono de empresas do mundo, os maiores, que são vários deles, são fundos de pensão. Então, são sociedades de propriedade de centenas de milhares de pessoas que são donos de bancos, donos de empresas no mundo inteiro. Esses são os maiores capitalistas do planeta hoje, são os fundos de pensão. São entidades que juntas controlam trilhões de dólares. Algumas delas são maiores do que 80% dos países do planeta. Tá, então, olha que coisa curiosa. Quem que é dono do fundo de pensão? Cada um dos trabalhadores que tem cota no fundo. Então imagine só, um empregado de uma empresa
ele é cotista de um fundo de pensão e esse fundo de pensão é dono da empresa que ele trabalha. Então é como se uma pessoa contratasse alguém para ela lhe contratar. Mais uma vez, você está vendo aqui, é que no final das contas, o círculo precisa girar. É das pessoas recebendo rendas, que vai sair o consumo, a compra de bens e serviços, que vai sustentar o faturamento das empresas e que vai pagar essas pessoas as rendas. Seja na forma de salário, seja na forma de lucro, se você for sócio de uma empresa, seja na forma de aluguel, se você estiver alugando sua terra ou seu prédio para uma determinada empresa, tá? Então, o modelo é simples, mas ele permite ver coisas interessantes. Ele permite que você interprete a realidade de uma maneira que fala assim, pronto, entendi. Eu sei o que é uma espiral de pessimismo e o que ela pode fazer numa economia. Ela pode levar a economia ao colapso. Olha que coisa curiosa também, gente. Se numa economia se estabelece uma espiral de otimismo, então imagina, as famílias estão muito otimistas que elas vão ter maiores rendas no futuro, elas falam assim, então eu posso gastar, não preciso poupar. Eu posso até tomar emprestado para gastar mais. E aí, aquilo vai ser um monte de gente querendo comprar bens e serviços. As empresas vão falar assim, cara, não estou dando conta de atender todos os pedidos. Eu vou contratar mais gente. E aí, também, é possível uma espiral de otimismo. Todo mundo achar que a economia vai crescer, todo mundo começa a gastar um pouco mais, contratar um pouco mais, e a economia de fato cresce. Tá? Legal, a gente vai voltar a esse modelo lá na frente, quando a gente estiver falando da macroeconomia, ou seja, das condições gerais de um país. Mas eu queria apresentar para vocês, ainda hoje, o segundo modelo bem básico e que também nos permite representar um monte de coisa interessante da economia, tá, gente? Esse modelo se chama Fronteiras de Possibilidade de Produção, ou, se você preferir, FPP, Fronteiras de Possibilidade de Produção. Como eu disse para vocês, gente, nós estamos começando com modelos bem simplesinhos, né? Então eu vou apresentar um modelo que tem poucas hipóteses. A primeira hipótese diz assim, suponha que uma economia qualquer, uma sociedade, tem os meios, né, as empresas, os equipamentos, para produzir apenas dois bens. Ou produz café ou produz computador. Se você está achando esse exemplo um pouco ridículo, olha o exemplo que me deram lá há 30 anos atrás, quando eu estava estudando economia na faculdade. Imagine uma economia que produz dois bens, ou manteiga ou canhão. Esse era o exemplo que estava no meu livro de texto lá há 30 anos atrás. Eu prefiro café e computador. Mas tudo bem. Isso pode parecer uma simplificação bizarra, excessiva da realidade. Mas você poderia pensar de uma maneira assim, menos agressiva, menos ridícula. Você poderia pensar assim, vamos pensar que tem dois setores. Uns setores de bens de consumo, como comida, roupa, sapato, sei lá, computador e tal. E outro setor de bens de produção, que são tratores, enxadas, mototerraplanadores, sei lá, caminhões, galpões industriais, tornos mecânicos e tal. Ou seja, de um lado, tudo que a gente compra para consumir, de outro lado, tudo que a gente compra para produzir. Tá, então, seja uma versão assim meio bizarra de falar, supõe uma economia que produz ou café ou computador, ou uma coisa um pouco mais próxima da realidade, né, mais verossímil, que seria falar assim, não, imagine um setor de bens de consumo e outro setor de bens de produção, equipamentos, máquinas, torno mecânico, enxada, trator, guindaste, essas coisas todas. Tá? Essa é a primeira hipótese, só tem dois setores. Segunda hipótese, os fatores de produção, tipo trabalho, equipamento, que a gente está chamando aqui de capital aqui é equipamento, tá? Trabalho, equipamento ou capital, terras, recursos naturais,
Esses podem ser alocados em ambos setores. Eu posso usar para produzir café ou posso usar para produzir computador. Ainda que algumas coisas funcionem melhor numa fazenda de café, né? Sei lá, uma enxada dentro de uma fábrica de computador não vai ser tão útil. Por outro lado, uma solda dentro de uma fazenda de café não vai ser tão útil como seria lá numa fábrica de computador. Tá, mas de toda forma, você pode mover esses recursos ou para um setor ou para outro, ainda que eles sejam mais apropriados para um setor específico. Tá certo? Tá, e a terceira hipótese fala assim: há custo de oportunidade crescente no emprego cada vez mais concentrado de fatores em apenas um determinado setor. Vamos entender essa frase aí porque ela está meio misteriosa. Como é que é custo de oportunidade mesmo? Custo de oportunidade é a medida do sacrifício que se faz para alcançar um determinado objetivo. É aquilo que você abre mão para ter uma opção. Então, lembra que a gente falava assim, qual que é o custo de oportunidade de fazer economia na UFRPE? Ora, você tem que pensar primeiro qual que é o custo que você teria, qual que é o valor que você teria em fazer outros cursos. Você poderia pensar quanto dinheiro que você conseguiria fazer se estivesse trabalhando ao invés de estar estudando nesse momento. Você poderia pensar tudo que você abriu mão para fazer o seu curso de ciências do consumo na rural, tudo isso aí, de alguma forma, vai compor aquilo que a gente chama de custo de oportunidade, tá? Tá, agora olha como está essa frase. Está dizendo assim, os custos de oportunidade crescem se eu tentar colocar todos os fatores num determinado setor. Ainda está misteriosa essa frase. Então eu vou explicar para vocês mais um exemplo de como que a gente está falando aqui, tá? Imagine que eu estivesse lá na China, e a China é uma economia planificada, ou seja, tem um ditador que diz quem que vai trabalhar onde, qual setor que vai crescer, qual setor que vai minguar, tá? Economias em que há uma ditadura, uma imposição, uma centralização na decisão. Não é assim que acontece em outros cantos do mundo, tá? Mas então, lá na China eu posso chegar e falar assim, a gente está produzindo computador demais e está faltando café. Vamos tirar um pouco desse pessoal que está trabalhando na fábrica de computador e vamos colocar ele lá na fazenda de café. Inicialmente, você pode pegar um cara que ele era o faz-tudo ali na fábrica. Ele fazia limpeza, às vezes ajudava a carregar algum móvel, fazia manutenção, era assistente de manutenção e tal. Pronto, esse cara pode ajudar lá na fazenda. Pode, beleza e tal. Aí você continua falando, não, mas eu ainda quero produzir mais café. Deixa eu tirar aqui esse engenheiro que está dentro da fábrica de computador. Eita, olha só. Agora você está tirando um cara que era muito importante lá na fábrica de computador. Um engenheiro dentro de uma fábrica de computador. Quando esse cara for levado lá para a fazenda, bom, é um cara sabido. Ele talvez vai descobrir lá variedades de café e tal, vai ajudar também na fazenda de café. Mas o custo que ele, né, que a gente teve em tirar ele da fábrica de computador é grande. Aí você continua tirando. Você pode tirar uma hora, você pode tirar alguém que fala assim, não, esse cara aqui é o maior especialista em microchip que tem na fábrica. Aí tira esse cara daqui, coloca lá para plantar muda de café. Quer dizer, o custo que você tem, o sacrifício que você está fazendo num setor para aumentar bem pouquinho no outro, não compensa. Então você tem custo de oportunidade crescente. Os sacrifícios que você está fazendo ao continuar sem parar, deslocar recursos de um setor para outro, esses custos vão ficando cada vez maiores, tá? Então existe uma maneira de você organizar esses recursos de uma forma que seja mais eficiente, que seja geradora de um ganho maior, tá? Já está a ideia aí de custo de oportunidade envolvido. E vem a hipótese 4. Para uma dada fronteira de possibilidade de produção, o conhecimento tecnológico é considerado fixo, ele é dado, assim como o número de pessoas, o montante de recursos produtivos, tudo isso é como se fosse uma foto. Se eu tirar uma foto agora do Brasil, o número de brasileiros é fixo.
O número de tratores é fixo. O número de... Enfim, o conhecimento que está usado é fixo. Então, a fronteira de possibilidade de produção que a gente vai representar daqui a pouquinho, graficamente, é uma foto. Ela retrata um momento específico. Assim, eita, mas a economia é tão dinâmica, né? Por que a gente vai fazer análise com base numa foto? Aí eu falo assim, bom, qual que é a diferença da foto para um filme? Um filme, na verdade, são várias fotos. Né? Se você está assistindo no cinema, você vai no cinema, o que você está vendo é uma sequência muito rápida de fotos. Na verdade, aquela ideia que a gente tem de movimento, na verdade, é a superposição de várias fotos ligeiramente diferentes. Tá? Então, para representar movimento, basta a gente ter mais de uma foto. E aí a gente consegue descrever dinâmicas da economia. Tá. Eu fiz essa lista de 4 hipóteses, mas agora eu vou colocar aqui na frente de vocês o diagrama e vou ler com você, passo a passo, o que está representado aí, tá? Olha o que está dizendo aqui. Primeiro, eu arrumei 2 eixos. Esse eixo aqui, vertical, é a quantidade de alimentos, que no nosso exemplo era café. Quanto mais alto nesse eixo, está dizendo que essa economia resolveu produzir mais e mais café. O segundo eixo, o eixo lá de baixo, é o eixo de computadores, né? No caso aqui, máquinas. Né? Então, quanto mais à direita nesse eixo, quer dizer que essa economia resolveu usar os seus recursos, remanejar as pessoas, de modo a produzir um pouco mais de computador. Tá? Agora, compara aqui junto comigo esses pontos D, C e B. Tá? Todos esses pontos estão sobre a linha que nós chamamos de fronteira de possibilidade de produção. O que representa essa fronteira de possibilidade de produção? É que não tem uma pessoa desempregada, não tem uma máquina ociosa, não tem uma cadeira encostada em alguma sala fechada. Tudo está sendo usado. Então, se eu pegar, por exemplo, esse ponto E aqui, o que eu estou falando? Eu estou falando assim, qual que é a quantidade total de café que eu consigo produzir por dia se eu usar todas as pessoas, todos os equipamentos, todo o espaço, tudo para produzir só café. Se eu não quiser produzir nada de computador, só quiser produzir café, o máximo que dá, usando todas as pessoas, todos os talentos, todo o dinheiro, tudo. Aí eu vou produzir essa quantidade de café. Por outro lado, se eu usar todos os recursos, todas as ferramentas, tudo que eu tenho numa economia para produzir só computador, eu vou ficar nesse ponto aqui, vou conseguir produzir 25 mil computadores por dia. Tá, então, essa fronteira de possibilidade de produção é uma situação hipotética, porque ela assume, né, ela mais ou menos representa uma ideia ideal na economia em que não tem ninguém desempregada. Não tem uma pessoa que não queira trabalhar, que não consegue emprego. Qualquer equipamento, olha para em volta de você aí. Se tiver na sua sala uma cadeira que ninguém está usando agora, pronto, ela está ociosa. Poderia estar alguém sentando, poderia estar alguém usando. Tá, então, a fronteira de possibilidade de produção é uma coisa utópica. Seria como se a gente alcançasse o nível máximo de eficiência, em que a gente não desperdiça nada. Tudo está sendo usado. Tá? Pessoal, rapidinho. Pois não. Eu não sou muito boa de gráfico. Uhum. Quando está no nível máximo de 70 toneladas de alimento, no caso de café, quer dizer que está zero de máquina, produção de máquina? Exato, E exato. quando está 25 de máquina, 25 milhares, está zero de alimentos. É isso aí? Exatamente, exatamente. E Obrigada. olha que coisa curiosa, Anne. Nenhuma economia vai escolher isso, esses pontos. Né? Ficar com zero de alimento e ficar só com máquina. Ou então ficar só com máquina e equipamento, ninguém come, morre de fome amanhã. Nenhuma economia vai ficar nesses extremos. Eles existem,
Mas nenhuma economia a gente imagina que vai escolher situações tão extremas. Mais provável que elas vão ficar ou no D, ou no C, ou no B, ou pelo menos vão tentar, né? Professor, Pois não. ô professor, ainda bem que ele falou, porque eu não estou entendendo muito esse gráfico, não. O senhor explicou, mas eu não entendi muito bem. Tem como Tá. o senhor repetir? Tenho sim, não tem problema nenhum. Vou até apagar aqui, ó, limpar as casinhas todas e vou fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo apagar a parte de dentro aqui, ó. Não. Eu queria era tentar. Aqui o rabisco só. Deixa eu tentar apagar aqui, ó. Pronto. Deixa eu tentar. Isso, estou apagando tudo, tá? Apagando essa linha aqui. Vamos partir do zero assim, ó. Pronto, vamos deixar assim. Tá. Vamos começar com isso aqui. Apaguei aqui um pouquinho, depois eu vejo como é que eu volto. Ó, Esse gráfico não tem na ficha não, né, professor? a gente está usando as fichas. Tem, A gente está usando a tem, ficha. Essa é a ficha. Tá. Na minha ficha não tem. Tem sim. Pode olhar aí que deve estar na página. Deixa eu ver qual que é a página. Tá no final, tá na 5, se eu não me engane. Deixa eu Tá na conferir aqui página que eu te 5. digo. Tá na página 5. Eita, agora já voltou. Voltou o papel todo que eu queria. Que eu tinha tentado apagar. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar uma folha em branco. Vou pegar aqui uma página em branco. Vou aumentar o tamanho disso aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos começar do zero aqui, tá? Eu vou registrar um diagrama agora que tem duas dimensões, tá? Então tá aqui. Um diagrama de duas dimensões. Eu não vou no buraco, não. Tem alguém com o microfone aberto aí? Alguém com o microfone aberto? Pronto. Vamos lá, gente, olha só. Tá, então, aqui tem a quantidade de café que um país consegue produzir, tá? Conforme a gente está falando assim, ó, cada tracinho desse, conforme mais alto, a gente está falando maior quantidade de café, tá? E aqui tem a quantidade de computador que um país consegue produzir. Tá, então aqui, conforme a gente vai deslocando para a direita, a gente está falando de quantidades maiores de computador, tá? Tá. Agora, vamos começar dizendo assim, se esse país, por alguma loucura lá, resolver falar assim, não queremos produzir nenhum computador, só queremos produzir café. Vamos colocar todo mundo, toda a população para trabalhar nas fazendas. Vamos usar todos os equipamentos para a fazenda. Telefone, todos estão usados na produção. Computador, tudo só serve à fazenda. Só existe fazenda nessa economia, tá? Quanto que é o máximo que dá para produzir de café? Pronto, se usar todo mundo, vai ter um determinado patamar aqui. Como é que eu sei? Ah, eu não sei de verdade exatamente qual é, gente, mas eu estou imaginando que tem uma quantidade elevada, né? Se eu usar toda a população brasileira para produzir café, vai dar café que é uma quantidade miserável, né? Tá. Pois bem, pela mesma lógica, se eu falar assim, não quero produzir mais nada de café, agora todo mundo, todos os brasileiros, 211 milhões de pessoas, vão trabalhar na produção de computador. Todo mundo para dentro da fábrica agora, quem não for, eu mato, prendo, arrebento. Pronto. O máximo que dá para produzir de computador deve ser uma quantidade aqui. Então, esses são pontos limites. Mas é bem provável que nenhum país vai escolher esse ponto vertical aqui ou esse ponto. Ele vai escolher uma combinação. Ele vai falar assim, não, eu quero um pouco de café, eu quero muito computador. Aí vai ter um ponto aqui que é possível.
Não, eu quero um ponto muito de computador e pouco de café. Aí vai ter um outro ponto aqui que também é possível. Então, ao remanejar pessoas de um setor para o outro, eu posso me deslocar nessa direção ou nessa direção. Se eu for trazendo mais gente para cá, aumenta a produção de café. Se eu for trazendo mais gente para lá, aumenta a produção de computador. A mesma lógica que eu falei para pessoas também serve para equipamentos. Então você poderia ter um trator. Bom, um trator pode ajudar na fazenda de café? Pode. Só naquele início do ciclo, né? Que eu vou fazer a limpeza dos terrenos, vou derrubar os cafezais mais velhos e tudo, vou começar. Depois pode ser que eu não tenha muito como usar o trator lá. E na fábrica de computador? Bom, eu posso usar esse trator para carregar quantidades muito grandes, para empilhar. Eventualmente eu posso, também não vai ajudar tanto assim, mas então eu consigo ver que alguns equipamentos e também algumas pessoas, né, pelos seus talentos, vão ser mais produtivos em um setor do que no outro. E por que que isso acontece, gente? Porque cada um tem um conjunto de talentos, né? Eu sou bom professor, eu acho. E os meus alunos me dizem que eu sou bom professor. Afinal de contas, já estou aqui um tempinho. Se eu não tivesse aprendido até hoje, é que a coisa estava ruim. Mas, enfim, se você falar assim, Luiz, olha, é o seguinte, nós fizemos uma revolução aqui no Brasil, agora quem manda é o presidente Zé Pereira, e o presidente Zé Pereira falou assim, chega de universidade, agora, Luiz, você vai plantar couve. Rapaz, mas, poxa, será que é uma boa ideia? Eu nem gosto de ir para o campo, não gosto de sujar minha mão no barro, tal. Não, não tem que se escolher, você vai plantar couve. É bem provável que se eu for plantar couve, eu não vou ser assim uma sumidade plantando couve. Por quê? Porque não fui eu que escolhi. Eu não estou fazendo aquilo que me dá prazer, aquilo que eu acho que eu tenho talento para fazer. Se eu for remanejado para um outro setor que não é o meu, se eu for um cara assim, né, virado, eu posso até me dar bem, mas eu não vou ter satisfação, eventualmente eu vou largar. Então, a chance é que eu vou ser menos produtivo. Uma economia também tem isso, gente. Tem algumas coisas que a gente é melhor em fazer do que outras. Vamos pegar aqui o exemplo de café e computador, né? O que a gente está usando aqui. Vocês acham que o Brasil hoje tem mais facilidade para produzir café ou tem mais facilidade para produzir computador? O que vocês acham? Café. Café. Com certeza café. Agora vamos lá. A gente consegue produzir muito café porque a gente tem terras muito boas para a produção de café. A gente tem clima bom para a produção de café. Imagina se fosse lá no norte da Inglaterra, lá na Islândia, no norte da Europa. Gente, a Islândia é um país que o campeonato de futebol lá da Islândia dura 45 dias. Sabe por quê? Porque fora dos 45 dias não dá para crescer grama de tão frio que o danado do país é. Não tem grama, não tem estádio com grama natural para você jogar bola num ambiente de ar livre. Então, naquela condição, produzir café é muito difícil. No Brasil, produzir café é relativamente muito mais fácil. Então, os países vão ter um conjunto de talentos, de possibilidades, que, embora sejam vocação, não são maldição, tá, gente? Então, a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, mas o maior economista da história do Brasil, chamado Celso Furtado, ele insistia muito nessa tecla de falar assim, o Brasil não está condenado a ser um fazendão. Ele é bom e nunca deveria deixar de produzir alimentos. Ele é bom em fazê-lo, ele consegue ganhar muito dinheiro fazendo isso. Mas ele não deveria ser condenado a só produzir alimentos. Ele deveria ser capaz de produzir também roupa, sapato, automóvel, televisão, geladeira. Então, com essa visão, dezenas de governos no Brasil, dezenas não, sim, décadas de governos no Brasil investiram no processo de industrialização, de tentar mostrar para o Brasil mesmo
que ele não estava condenado a ser um fazendão. Ele podia ter fazendas, podia ganhar muito dinheiro vendendo soja, milho para o exterior, mas que ele também deveria ser capaz de produzir outras coisas como bens industriais, tá? Tá, mas seja como for, gente, o que eu queria chamar a atenção, eu não sei se ajudou, quem é que tinha perguntado sobre o diagrama? Fui eu, professor. Milena, ajudou? Ajudou sim, professor. Entendi agora. Legal. Obrigada. Márcia. Obrigado também, viu? Mais uma vez, quem pergunta está ajudando a si e aos outros. Tá, então, esse diagrama que vocês estão vendo aí, ele mostra essa linha, e essa linha é uma linha utópica. E eu vou explicar mais uma vez por quê. Porque se eu tiver aqui nesse ponto produzindo o máximo de café, se eu tiver nesse ponto que eu circulei aqui agora, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que não tem nem uma enxada, nem um alicate que esteja ocioso guardado na gaveta. A gente está usando tudo. Então, essa fronteira de possibilidade de produção é uma situação ideal, em que a gente estaria plenamente alcançando os potenciais de tudo que a gente é capaz de fazer. A maior parte do tempo, mesmo economias muito desenvolvidas, tem alguma taxa de desemprego. Tem uma, mesmo que pequena, mas tem lá 2, 3, 4% da população tentando conseguir emprego e ainda não conseguindo. Tem terrenos que estão abandonados e não foram ocupados, não estão nem servindo de escola, nem servindo de plantação, nem de nada. A área pública é ociosa. Tem obras abandonadas, tem trator que não está usando nem para 2 horas por dia, a maior parte do tempo ele fica parado. Então, mesmo economias muito desenvolvidas não conseguem ser tão eficientes assim a ponto de empregar ao máximo todos os seus recursos produtivos. Então, essa fronteira é uma fronteira ideal, é uma situação hipotética, mas ela revela todas as possibilidades de combinações que um país tem. Então, um país aqui, se esse país for o Brasil, o que essa fronteira está dizendo, vou colocar aqui o nome, Brasil, é difícil escrever com esse lápisinho aqui no mousepad, mas pronto, Brasil. Se esse gráfico aqui representa o Brasil, eu estou dizendo que o Brasil tem todas essas opções. Ó. Cada pontinho desse aqui seria uma circunstância tecnicamente viável. Se ele empregar todas as pessoas e tal, ele pode combinar assim, ó, de ter muito mais computador do que café. Olha a quantidade, esse ponto A aqui, ó, vou desenhar ponto A. Nesse ponto A aqui, esse país está escolhendo produzir muito mais computador e apenas um pouquinho de café. Se ele, por outro lado, vai para o ponto B aqui em cima, o que esse ponto B está dizendo? Que ele está produzindo pouquinho computador. Olha agora, ó, só isso aqui que é computador. E ele está produzindo muito café. Olha a altura aqui, ó, desse ponto B. Ele está produzindo muito mais café nesse caso. Tá, então, conforme eu me desloque ao longo dessa fronteira de possibilidade de produção, o que eu estou é deslocando as pessoas de um setor para o outro, mas ainda está na situação que todo mundo está empregado. Todo mundo. Tá? Por isso que a gente chama assim fronteira. É o limite, é o máximo que dá se você usar todas as pessoas, todos os recursos, todos os equipamentos. Teve alguém que levantou a mão, diga lá. O professor, Professor, no caso, esses pontos F e G que estavam lá no gráfico, seria justamente esses materiais ociosos ou as pessoas que estavam desempregadas? Ah, vamos voltar lá para aquele gráfico, então? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para ele. Deixa eu tirar a coisinha aqui da minha frente, fechar esse daqui, voltar para o tamanho de 125. Pronto. Agora a gente tem aquele mesmo diagrama, só que desenhado bonitinho. E não daquele jeito bizarro que o professor Luiz vai fazendo na hora, no jeito que dá. Tá. Esse ponto F aqui, que a colega perguntou, ele está aquém.
Então, olha só, um país poderia produzir no ponto C, mas ele está produzindo menos alimento e menos computador. Então, esse aqui é um ponto, esse ponto F, é um ponto possível, mas que revela uma enorme ineficiência. Por quê? Porque aqui certamente está acontecendo um problema grave de desemprego. Ora, eu não estou usando todas as minhas possibilidades se eu não estou nem chegando perto da fronteira de possibilidade de produção. Então, um país que tem uma taxa de desemprego de 14% igual ao Brasil, é um país que está distante da sua fronteira de possibilidades. Imagine só, gente, quanto que 14,5 milhões de pessoas poderiam estar produzindo de fralda descartável, roupa, comida, refeição, massagem, tratamento dentário. 14 milhões e meio de pessoas que poderiam estar trabalhando e não estão trabalhando. A gente está longe, a gente está bem abaixo da nossa fronteira de possibilidade de produção. O Brasil precisa ter políticas econômicas que nos leve a isso aqui, ó. Deslocar nessa direção, a favor da fronteira de possibilidade de produção. Como é que a gente vai fazer isso? Com política de emprego. A gente tem que dar um jeito de qualificar as pessoas, reduzir o imposto que as empresas pagam na hora de contratar, de alguma forma tirar esse povo todo da ociosidade e colocar as pessoas para exercerem o seu potencial. Então, esse ponto F aqui é um ponto que revela a ineficiência de países como o Brasil. A gente está muito distante do que a gente poderia estar. E esse ponto G aqui, gente, esse ponto G é impossível alcançar. A gente não consegue produzir mais do que a gente tem de recursos, tá? Então, esse ponto aqui é um ponto assim, ainda mais inverossímil, ainda mais impossível. Por quê? Porque ele só aconteceria se alguma mudança acontecesse na economia que provocasse o deslocamento de toda a curva. Vocês conseguem imaginar alguma coisa que poderia mudar de modo que toda a curva se deslocasse para a direita? O aumento da população? Excelente, excelente! Então, se a população cresce, seja para produzir mais alimentos, seja para produzir mais máquina, eu vou ter mais gente, né? Daí um tempo, chegando no mercado de trabalho. Então, minhas possibilidades foram expandidas. Aumento da população faz isso. Faz com que a gente desloque toda essa fronteira de possibilidade de produção. É verdade, esse é um dos grandes avanços. E quando a gente pensa isso, gente, olha só, tem muita gente que fala assim, a China já é a maior economia do mundo, ultrapassou os Estados Unidos. Mas, pera lá, na China, a gente tem 1,3 bilhões de pessoas. Nos Estados Unidos, nós temos 350 milhões. É um terço, é um quarto do tamanho da população. Então, quer dizer que o total que é produzido na China seja maior do que os Estados Unidos? É natural. Isso não quer dizer nada, é muito, muito mais gente. Mesma coisa comparar Brasil com Chile, ou Brasil com Guiana Francesa. Não faz sentido. No nosso caso aqui, nós temos 211 milhões de pessoas. No país deles, eles têm 10, 12 milhões. Tá, então, uma das coisas que pode deslocar a fronteira de possibilidade de produção é justamente o aumento de pessoas. Mas, mais uma vez, se a fronteira de possibilidade de produção registra uma foto, um momento no tempo, para registrar movimento, eu preciso de duas fotos. Então, aqui o que vocês estão vendo são duas fronteiras de possibilidade de produção. Essa daqui está no ano de 2030. Essa primeira, a original, estava no ano de 2021. Então, se a população brasileira, nesses 9 anos, crescer,
a gente tem um efeito de deslocamento da fronteira de possibilidade de produção. Ele desloca para a direita. Antes a gente conseguia no máximo produzir 70 milhões de toneladas de alimento. Agora que tem mais gente para trabalhar, a gente sobe um pouquinho. Antes a gente conseguia produzir 25 mil máquinas por dia. Agora que tem mais gente para trabalhar, a gente consegue produzir, sei lá, 29, 30 mil máquinas por dia. Tá fazendo sentido, pessoal? Sim, professor. Inclusive, uma pergunta aqui sobre não só o aumento da população, mas eu acho que também a melhoria da tecnologia também faz você alcançar essa fronteira. Ah, boa. Máquinas, melhores terrenos, é uma coisa, né? Boa. Nós vamos ver esse aqui, ó. Olha só, gente. Explicado o que esse modelo quer dizer, olha aqui, ó, as coisas que nós vamos registrar, ó. O desemprego versus o pleno emprego, os efeitos de avanços técnicos ou tecnológicos sobre o bem-estar da sociedade. Tá, então, em seguida a entender o que esse diagrama está representando, vamos dar uma olhada aqui embaixo. Ó. Olha aqui. Se a economia estava inicialmente nessa fronteira de possibilidade de produção aqui, ó, se ele estava nessa aqui e ele passou para cá, uma coisa que a gente pode dizer assim, aumentou a população, né? Agora, se a economia, a fronteira de possibilidade de produção é essa última aqui, e apesar de ser essa fronteira de possibilidade de produção, a economia encontra-se aqui dentro, qual que é a explicação que a gente tem para isso? Se as possibilidades nossas estão nessa linha verde aqui, ó, mais alta, e a gente está de verdade, efetivamente, aquém, qual que é a explicação para isso? O desemprego, professor? Desemprego, tá? Então, se a taxa de desemprego no Brasil sobe de 14 para 20, Deus e livre, né? Bate na madeira aí. Mas se a taxa de desemprego no Brasil sobe de 14 para 20, a gente migra para um ponto mais abaixo nessa curva. A gente está ficando mais distante do nosso ideal, do nosso potencial. Viviane, diga lá. Professor, boa tarde. Boa tarde. Com relação, onde entram os informais nessa curva, ou eles não entram? Boa. A questão que eles movimentam a economia, mas não é registrada, ele não está lá como empregado, ele não está gerando impostos, quer dizer, ele está pagando impostos, mas ele não está se assegurando com relação a isso. Aí onde ele entra nessa curva? Pronto, então. Nesse diagrama nosso aqui, não importa se a empresa é formal, se ela é informal, se a empresa usa as melhores máquinas ou se ela usa um processo bem amador, né, bem manual ali para fazer os seus produtos e tal. Então imagine assim, imagine uma fábrica sofisticada de sapatos, que produz sapatos bonitos e que pode vender sapatos em qualquer loja do mundo, vender para a Itália, vender para os Estados Unidos. E aí imagine o seu Zé, que conserta sapato. Ainda existe essas figuras aqui e ali, é raro, mas existe. Costureira, gente que trabalha às vezes com técnicas que são as mesmas que eram usadas há 50, 60 anos atrás. Tá? Então, independente dessas pessoas estarem num setor de alta tecnologia ou baixa, se ela tiver uma ocupação remunerada, ela conta como sendo parte dessa fronteira de possibilidade de produção. Então, se a gente tiver daqui, ó, tiver desse ponto aqui, e aí, vamos dizer que surge um monte de negócios informais, um monte de bicos, atividades comunitárias, a gente também vai em direção à fronteira de possibilidade de produção. Pode não dar um salto tão grande, mas a gente talvez mova um pouquinho. Tá? Por quê? Porque a gente está um pouquinho mais eficiente. Pior do que uma pessoa trabalhar como costureira, ela não trabalhar com nada. Como costureira, no bairro, ela consegue fazer, às vezes, assim, 40, 50 reais por semana. Um mês inteiro ela vai conseguir fazer no máximo uns 200 reais. Mas se ela tivesse totalmente desocupada,
nem esses R$ 200 ela teria. Então, nesse diagrama aqui, a gente não consegue distinguir se trata de um emprego formal ou informal, de uso de melhor tecnologia ou uso de tecnologias ultrapassadas. Isso não dá para ver bastante bem nesse diagrama aqui, tá? Mas ótima pergunta, Viviane, muito legal, porque traz a gente para pensar sobre os problemas do Brasil, né? Obrigada. Que mais, gente? Mais perguntas? Professor, Diga lá, Luan. A gente consegue enxergar a superpopulação no gráfico, mas consegue enxergar também a desvalorização da mão de obra? Não, aqui não. Sabe por quê? Porque aqui a gente está tendo uma relação entre número de pessoas e quantidade produzida. A gente aqui não está falando tanto sobre qual a remuneração. Então, por exemplo, se você tivesse um país de escravidão, e esse país passasse a ser de mão de obra salariada, né? Vamos supor, a abolição da escravatura no Brasil, lá no final do século retrasado. Tá, de uma hora para outra, esse daqui é o Brasil antes de 1889, esse daqui é o Brasil depois de 1889. Igualzinho. As pessoas que antes trabalhavam para receber só a comida, e mesmo assim submetidos a condições desumanas, maltratos, enfim, agressão física e tudo para obrigar a trabalhar, elas depois passam a receber um salário bem pequenininho. Mas de uma hora para outra, a economia brasileira parece não ter mudado nada. Houve a abolição da escravatura, o escravo ele virou um empregado e começou a pensar se ele podia ter alguma autonomia e tudo, mas nos primeiros momentos a mudança foi zero. Né? Só com o passar dos anos é que você passa a ter escravos que eram mais talentosos, começavam a conseguir montar suas oficinas, conseguiam montar pequenos comércios, ou então com a ajuda de algum senhor anterior, conseguiu montar uma pequena empresa para prestar serviço e tal. Mas isso foi assim, ó, gente, no Brasil, a abolição da escravidão foi um drama social. De um primeiro momento, não melhorou em nada a vida daquelas pessoas escravizadas. No primeiro momento, elas ficaram com uma vida tão difícil, até mais dura do que era antes. Então, eu acho que aqui a gente não consegue ver a questão de salários ainda não. A gente vai ver mais adiante, quando a gente colocar preços na economia. Diga lá, Anne. No livro que eu li, aqui, o que eu tinha aqui, ele fala em relação se os custos de oportunidade fossem constantes. Aí ele diz que a curva seria uma reta. O senhor pode explicar isso? Boa. E se fosse decrescente, seria convexa em relação à origem. Eu não entendi muito bem isso, não. Tá. Deixa esse último aí, convexa em relação à origem, que isso aí é uma curiosidade matemática, que não faz o menor sentido, tá? Certo. Mas vamos falar sobre essas duas possibilidades aqui, ó. Eu estou desenhando a FPP assim, né, gordinha. Gordinha para fora. Não é assim que vocês têm visto até agora? A gente tem desenhado ela assim. Agora, vamos usar um recurso que nós economistas gostamos muito, que é o suponha que não. Suponha que não seja assim. Suponha que a gente tenha uma fronteira de possibilidade de produção que é uma reta. Tá. Não está muito reta não, mas foi o que dá para fazer, tá, Anne? É no mousepad aqui, então é luta. Tá, então suponha só que eu tenha deslocamento desse ponto A para esse ponto B, nessa fronteira de possibilidade de produção reta. E eu tenho um deslocamento de um mesmo segmento de reta desse ponto C para esse ponto D. Tá? Observe o que acontece aqui. Como essa curva agora é uma reta, a gente sabe que a inclinação é a mesma. Afinal de contas, essa é a definição de uma reta, né? A inclinação é constante. Isso significa que de passar de A para B, se eu passar de A para B, eu sacrifiquei um pouquinho da produção de máquinas
para ampliar um pouquinho a produção de café. Concorda? Eu consegui subir um pouquinho a produção de café aqui, passando de A para B. E eu perdi um pouquinho de produção de computador lá embaixo, tá? Se essa linha é uma curva, perdão, se essa linha é uma reta e a inclinação é a mesma, se eu sacrificar aqui no ponto C a mesma quantidade que eu sacrifiquei lá no ponto A, eu também vou conseguir a mesma proporção de ganho, o quanto que eu sacrifiquei de computador para o quanto que eu ganhei de café é a mesma proporção. Por quê? Porque essa curva é uma reta. Então, a tangente do ângulo, né, que é a inclinação dessa curva, é a mesma. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você não gosta de matemática, não entre em pânico. Eu não vou usar o cálculo matemático, tá? Mas o que eu estou dizendo é assim, essa base contra essa altura é a mesma coisa que essa base contra essa altura. Por quê? Porque essa linha é uma reta. Então, se a curva fosse reta, o que eu estava dizendo? Que o engenheiro, ele trabalhando por 1 hora, ele gera o mesmo valor de produção no setor de computador que ele geraria no setor de café. Aí você olha para mim e fala assim, isso é verdade, Luiz? Eu falo, não. O engenheiro lá na fábrica, ele produz muito mais do que ele produz na fazenda de café. E para expressar isso, eu vou colocar na curva. Quer ver? Olha só. Aqui eu vou colocar de novo o ponto A e o ponto B. Então, se eu já estou aqui bem próximo desse extremo aqui, de produzir só computador, o ponto A já está bem aqui embaixo, bem pertinho de produzir só computador. Então quer dizer que eu trouxe um cara aqui que era, sei lá, lavrador, ele era cuidador de fazenda. E eu acabei trazendo ele aqui. Quando eu devolvo ele para o setor de café, eu tenho uma pequena perda na produção de computador. Afinal de contas, aquele cara nem devia estar aqui. Mas eu tenho um grande ganho na produção de café. Por quê? Porque se eu estava nessa região aqui, eu já estava usando um monte de gente da fazenda tentando produzir computador. Não era uma boa ideia. Eu estava forçando a barra. Quando eu devolvo o cara que é bom de fazenda, que está acostumado a plantar, a colher, a olhar o vento e saber se vai chover ou não. Se eu tiro esse cara lá do setor de computador, onde ele não era muito produtivo, que não era a praia dele, eu tenho uma pequena perda na produção de computador, mas eu tenho um ganho muito maior na produção de café. Se eu continuo indo para essa direção, sem parar, sem parar, sem parar, vai chegar uma hora aqui que eu vou tirar um engenheiro da fábrica de computador e esse cara era muito produtivo aqui dentro, ele era muito importante, era o chefe da produção. Eu perdi muito com a saída desse cara. Só que esse cara lá na fazenda de café, por mais que ele seja sabido, não é a praia dele. Ele vai ajudar um pouquinho a aumentar, mas não vai aumentar tanto. Então o sacrifício é grande e o ganho é pequeno. Então, o que a curvatura dessa curva representa é o fato de que alguns recursos são mais produtivos no seu setor, cada um no seu quadrado. Se eu forçar a barra, eu passo a ter perdas muito fortes de tirar gente que é muito especializada em computador para tentar aumentar a produção de café. Agora, se essa história toda está parecendo meio macarrônica, viu, Anne? Você pode olhar para mim e falar assim, esse negócio de tirar um cara de uma fábrica de computador para levar para a lavoura, esse negócio não está com muita cara de realidade, não. Então, eu vou convidar vocês a conhecer um pouquinho da história da China. A China, ela passou por uma espécie de um experimento social que foi bizarro. Foi uma das coisas mais trágicas da história da humanidade, tá, gente?
Eles deram o nome lá de O Grande Salto para Frente. O nome do programa chinês, lá no final dos anos 50, Mao Tse-tung, pouco depois da Revolução Comunista, falou assim: nós vamos dar o grande salto para frente. E aí, no delírio de ditador, o Mao Tse-tung falou assim: a China não pode depender dos outros para produzir alimento. A partir de agora, a China vai ser autossuficiente em alimento. E a turma falou assim: como é que o senhor vai fazer isso? Falou assim: eu vou pegar a população urbana e vou obrigar a ir para fazendas coletivas no campo. Eu falo assim: mas eu não vou. Aí alguém tira uma espingarda, dá um tiro no seu peito e fala assim: alguém mais? Aí a turma: opa, não, peraí, não, eu vou. Gente, olha só. Na implantação desse programa, o Grande Salto para Frente, o número de pessoas que morreram porque não obedeceram à Revolução Comunista foi na casa de milhões, milhões de pessoas. Esse fenômeno é considerado um genocídio. Você obrigou milhões de pessoas a largarem a sua vida, largarem a sua casa e, na base da arma apontada, levar essas pessoas para trabalhar em fazendas coletivas. A quantidade de pessoas que recusaram-se e enfrentaram foi gigante. E o ditador não hesitou em mandar matar. Qualquer pessoa que não aceitar, mate. Coloca ainda numa fila, porque a gente usa uma bala só, não pode gastar tanta bala. Então, é uma daquelas histórias bizarras da história da humanidade que muita gente desconhece, mas faz parte da ideia que a gente está representando aqui, de achar que alguém pode obrigar a população a deslocar de um canto para outro na marra. Então, embora os meus exemplos aqui sejam exemplos de sala de aula, vai produzir mais computador, vai produzir mais café, infelizmente, em período de guerra, isso é muito comum. Então, durante as grandes guerras mundiais, você pegava as pessoas, entrava dentro de uma fábrica de televisão ou de geladeira e falava assim: nós vamos produzir rifle aqui. E pronto, nós vamos produzir tanque. Não é mais carro, nós vamos produzir tanque aqui. E pronto, está apropriado. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Alemanha, na França, na Inglaterra e, obviamente, na Alemanha nazista. Então, essas bizarrices que a gente está mostrando aqui, de grandes deslocamentos de recursos de um setor para outro, infelizmente, eles encontram um paralelo, sim, na realidade, na história do século XX, principalmente. A gente espera que essas coisas nunca mais se repitam, mas aconteceram, tá certo? Pessoal, eu queria falar agora de uma coisa muito impressionante, que é o que acontece, eu acho que teve, o Michael até provocou ali já, ele falou assim: e quando há mudança tecnológica? Quando se desenvolvem novas técnicas, novas ferramentas, você inventa um computador mais avançado, você desenvolve uma variação genética da soja, que agora você consegue colher 10 mil sacas por hectare, antes você colhia 6 mil. É uma semente mais resistente à praga, ou enfim, vocês entenderam, a ideia de avanço técnico-tecnológico, tá? Ora, vamos registrar isso aqui na fronteira de possibilidade de produção. E eu já tenho uma aqui prontinha, tá? Suponha mais uma vez que você tem dois setores. O setor Y, que eu vou chamar produção de soja, e o setor Z, que eu vou chamar que é produção de automóvel. Pronto, agora essa economia aqui produz ou soja ou automóvel. Tá? Bem século XX para o Brasil. Final do século XX, a gente tinha um monte de fábrica de automóveis vindo para o Brasil e a gente teve uma espécie de uma revolução verde no Cerrado e expandindo enormemente a produção de soja do país, tá? Tá, mas suponha que você esteja primeiro com essa fronteira de possibilidade de produção, essa mais baixa aqui, ó. Eu estou dando um destaque nela aqui em verdinho primeiro. Suponha que a gente esteja naquele ponto A. Eita, agora não ficou bom não. Deixa eu apagar um pedacinho aqui. Suponha que a gente esteja primeiro no ponto A, tá?
esse pontinho aqui... Deixa eu ver. Pronto. E vai dar nada. Eu estou perdendo aqui o meu lapisinho. Deixa eu ver. Ah, pronto. Voltou. Tá. Suponha que a gente esteja aqui primeiro nesse ponto A. E isso aqui é uma foto, né, gente? Isso aqui é um momento no tempo. Aí, você tem lá um conjunto de pesquisadores dentro da Embrapa, articulados com os pesquisadores alemães. Tem uma mulher alemã que participou desse processo todo. Começaram a estudar variedades da soja que fossem resistentes ao clima do Cerrado. Até ali, a soja só era plantada em São Paulo, no Paraná principalmente, e parte do Rio Grande do Sul. Não conseguia fazer uma produtividade boa no Cerrado. O clima lá é mais duro, a quantidade de sol é maior e tudo mais. Então, a Embrapa, uma empresa de pesquisa agropecuária, um órgão do governo, mas um órgão de pesquisa, tinha lá esse grupo, e tinha essa pesquisadora alemã, que eu esqueci o nome dela, mas que era pesquisadora da Embrapa. Eles montaram um grupo e falaram assim, vamos criar a semente, a variante da soja que resiste ao cerrado. Quando eles conseguiram, antes, se a gente fosse produzir tudo que pudesse de soja, a gente ficava aqui. Com a nova semente, a gente conseguiu produzir soja em vários outros lugares onde antes não conseguia. Então, a quantidade de soja que agora era possível, máxima, né, que agora era possível o Brasil produzir, aumentou. Mas a quantidade de automóvel que era possível o Brasil produzir não mudou, porque a mudança tecnológica foi só no setor de soja. Então, olha só, uma mudança tecnológica pode mudar o jogo do que vale mais a pena um país produzir, o que ele tem mais facilidade de ele produzir. Então, aqui a gente teve uma mudança que favoreceu o agronegócio e não favoreceu tanto a indústria automobilística. Aliás, não favoreceu nada, né? Agora, olha o mistério que eu tenho para vocês aqui. Se a mudança técnica aconteceu só na produção de soja, como é que eu consigo migrar do ponto A para o ponto B? Porque, olha só, do ponto A, eu tenho essa produção de soja e tenho essa produção de automóvel. Vamos dizer que seja 10 mil automóveis por mês. E eu tenho 30 milhões de sacas por ano. Tá? Como é que eu posso, com essa mudança, passar para um ponto G, onde eu aumento tanto a produção de soja quanto a produção de automóvel? Que diabo aconteceu aqui? Essa curva de fronteira de possibilidade de produção mudou a sua inclinação, mas no final das contas eu consigo migrar de um ponto A para um ponto B. Eu conseguiria, em tese, né? Se eu fosse muito eficiente. Como é que pode? Se o avanço tecnológico que eu descrevi aconteceu só na genética da soja. Quem é que quer tentar aí uma explicação para esse fenômeno misterioso? Eu acredito que com mais soja sendo produzida, vai precisar de mais carros para transportar essa soja, né? Alguma coisa assim. Não está muito distante da resposta certa, não, mas ainda está faltando coisa. Quem quer tentar também? A Duda também. Diga, Duda. Eu acho que com mais tecnologia precisa de menos gente, logo pode aumentar as duas produções. Matou a charada. A tecnologia, gente, ela, entre aspas, destrói emprego. Porque ela fala assim, olha, agora não precisa de tanta gente. Com menos pessoas aqui, eu consigo produzir mais. Com menos área plantada, eu consigo produzir mais. Então, eu preciso de menos pessoas. Ele libera gente para o outro setor. Aí você pode olhar para mim e falar assim, e esse pessoal que foi demitido da soja, vai conseguir emprego assim, rapidinho, na produção de automóvel? Claro que não. Daí o drama do Brasil. A gente tem um monte de gente saindo, no final do século passado, um monte de gente, 50 anos de pessoas saindo
da produção no campo. A população brasileira, quase metade da população brasileira era rural na época do Vargas. E em poucas décadas, a gente teve contingente enorme de pessoas largando o campo vindo para as cidades. A gente tem um processo de favelização, a criação de grandes contingentes que não conseguiram ser absorvidos por todas as fábricas. Então, vocês estão entendendo como que uma tecnologia nova, ela, por alguns lados, ela é celebrada, mas ela cria problema. Olha o que a gente está passando hoje nesse nosso mundo maluco. A gente está vendo a criação da inteligência artificial, automatização, automação, substituição do homem por máquina, atendente atendente virtual. Um monte de gente está perdendo emprego. Essas pessoas, elas precisam ser requalificadas para ir para outros setores. Os países sérios sabem que isso está acontecendo. E tem um monte de universidades técnicas para tentar requalificar as pessoas. Lá nos Estados Unidos, eles dão o nome dessas universidades técnicas de community colleges, que é como se fossem faculdades comunitárias. Então, o cara consegue fazer um curso de 1 ano e meio e ser empregado como técnico de enfermagem. Ele consegue fazer um curso de 1 ano e virar um técnico veterinário. São profissões que você ainda tem demanda por gente, né? A população está ficando mais velha, cada vez mais você precisa de enfermeiros. Então, a tecnologia vai destruindo empregos num setor. Se o país não se organizar, essas pessoas ficam desempregadas. E aí a gente está ficando aquém. Ó. A gente tem um salto na curva, mas a gente não move do ponto A para o ponto G. A gente fica parado aqui no meio do caminho. A gente poderia ir para mais para frente, mas se a gente treinar, qualificar, ensinar essas pessoas a desempenharem outras funções. Diga lá, alguém abriu o microfone. E eu, professor. A minha dúvida era assim, então, no caso, nessa situação, quando inovaram no setor de soja, com a tecnologia, eles desempregaram, né? Uhum. Os trabalhadores. E aí se igualou com a quantidade do pessoal do carro. É isso? Mais ou menos, porque vamos lá. Imagine que você tem, assim, 100 mil pessoas trabalhando na soja. Aí teve o avanço tecnológico, 50 mil demitidas. Aí dessas 50 mil que poderiam ir para o setor de automóvel, 10 mil foram. E os outros 40 mil foram fazer bico, foram tentar aprender uma outra coisa. Uns viraram professor, outros viraram engraxate de sapato, outros viraram cuidador de carro e tal. Você não aproveitou direito a mão de obra que estava sendo, entre aspas, liberada de um setor, na verdade estava sendo expulsa de um setor. Você não aproveitou essas pessoas para expandir. Por quê? Porque você precisava de requalificação. Hoje em dia, ontem, eu acho que foi ontem ou hoje, o governo de Pernambuco anunciou um programa para qualificar, treinar 200 mil pessoas. 200 mil pessoas num acordo com Porto Digital, Unicap e Unite. São duas universidades e o Porto Digital, para treinar as pessoas para serem técnicas na área de TI. Então, é desse tipo de coisa que a gente precisa. Porque é nesse setor que está gerando emprego. Não adianta eu ficar formando, por exemplo, um monte de advogado. A gente sabe que o número de advogados que vão continuar empregados daqui a 10 anos é 1/3 do que tem hoje. Hoje em dia é muito fácil a gente colocar um computador para fazer 70% da função que um advogado faz. Pesquisar as leis, pesquisar a jurisprudência, elaborar uma petição, elaborar um documento, tudo isso o computador vai fazer. Então essas pessoas vão sair do setor de advocacia, elas precisam trabalhar num outro lugar.
Senão você perde de um lado, ou você ganha de um lado, mas perde do outro. Entendeu, Milena? Entendi, professor. E o diabo, sabe o que é? Que tem muita gente que olha e fala assim, então não queremos o avanço tecnológico. Eu falo assim, pronto, agora você quer ver o quanto que ruim que dá para ficar, né? Agora você quer, você quer ter ganho nenhum. Porque o avanço tecnológico não te pergunta se você quer. Ninguém foi lá e perguntou para os taxistas assim, olha, vocês querem que exista Uber? Não, ninguém perguntou não. De repente apareceu o Uber e sumiu o setor de táxi. Desapareceu. Tem 1/10 de taxista hoje circulando. A grande maioria perdeu a sua ocupação. Ou se adaptou para virar uberista, motorista de Uber, ou foi para outro setor. A tecnologia não pergunta, ela muda o panorama de emprego. E um país sério tem que ficar de olho nisso para falar onde é que estão as pessoas sendo demitidas. Como que eu posso aproveitar essas pessoas de uma maneira que elas rapidamente estejam produtivas? Infelizmente, isso a gente não fez ainda. Perguntas, comentários, Professor, reclamações? Diga lá. o senhor acredita que sempre vai existir uma área que vai ter uma demanda de pessoas? Por exemplo, aí o exemplo do campo, saíram, por exemplo, 100 mil pessoas por conta das máquinas. Será que sempre vai existir essa área com essa demanda? A gente vê que a população está cada vez mais aumentando, cada vez mais a tecnologia tomando conta, né, aí dos empregos, né, que pode ser que essas pessoas podem ocupar. Uma solução, né, a gente está sempre procurando uma solução, né, que seria para você não ter que, sei lá, mandar essas pessoas, deixar elas ao vento, né, e é complicado. Ô, Michael, essa pergunta que você fez é a pergunta que me tira o sono. Essa é a pergunta que qualquer economista, honestamente, deveria ser, né, ser franco e falar assim, nós não temos a resposta. Mas a gente vai descobrir rapidinho, porque está acontecendo no mundo inteiro. Essa é uma tendência global. A gente está destruindo o emprego mais rápido do que a gente está criando, em vários lugares do mundo. Não, mas lá nos Estados Unidos a taxa de desemprego é muito baixa. Sim, mas cada vez mais, mesmo nos Estados Unidos, você tem pessoas trabalhando menos horas do que gostariam. Ou seja, elas estão subempregadas. Elas gostariam de trabalhar 8 horas por dia, elas estão sendo contratadas para trabalhar 5 ou 4. Mesmo nos Estados Unidos. Então, eu vou te dar a resposta que é uma resposta assim, um pouco especulativa, um pouco de opinião minha, antes de passar a palavra ali para a Duda, que eu estou vendo que a Duda levantou a mão. É assim, Michael, a gente precisa separar a ocupação e a capacidade mínima de se alimentar e de viver do emprego. Então, é preciso que a gente crie uma espécie de um outro contrato de trabalho que não tem imposto nenhum, que as pessoas prestam serviços umas às outras e que a gente use o máximo de educação para tentar fazer bons serviços. Então, um exemplo, tá? Se Professor, você... perdão, Pois não. eu tô caindo da cal. Bem na hora que o senhor falou, eu vou te dar a resposta, que a resposta vou cair. Tá. Tudo bem, vou voltar. Minha resposta é assim. A gente precisa separar a ideia do emprego com carteira assinada, com todas as regras trabalhistas, da ocupação remunerada. E aí você vai falar assim, o Luiz Maia está querendo precarizar o emprego. Não, não é isso. Eu acho que a gente tem que ter um programa de renda mínima universal associado com algum tipo de ocupação. Em vez da gente só dar um Bolsa Família, uma ajuda assistencial de R$600, a gente tem que falar assim, eu vou te dar R$600 e você vai estar com um aplicativo no seu celular e eu posso te contratar para levar uma senhora no posto de saúde, eu posso te contratar para varrer a frente da casa dessa senhora, eu posso te contratar a qualquer momento para ajudar uma pessoa que sofreu um acidente, enfim, serviços comunitários. Então, Fazer uma pesquisa, talvez. cara, imagine que existisse assim,
um bairro um pouco mais pobre, uma comunidade, igual ali pertinho da Rural, tem um lugar que chama Sítio dos Pintos, né? Ali tem gente que vive bem, mas tem muita gente pobre ali. Então, ali era para a gente ter uma espécie de uma renda mínima para todo mundo que mora ali. Ó, menos de R$600 você não fica. Vai ter R$600 pelo menos por mês. Só que para manter esses R$600 por mês, você tem que estar à disposição uma vez ou duas vezes por semana para fazer alguns serviços sociais. Você vai passar na vizinhança toda procurando água empoçada para não dar mosquito da dengue. Você vai atender as senhoras que não conseguem se deslocar, vai comprar para elas alguma coisa no mercadinho do bairro. Você vai, entendeu? Você precisava associar essa renda com algum tipo de ocupação comunitária, de modo que as pessoas criassem um pouco mais de vínculo com lugares onde elas estão. Se você conversar com qualquer pessoa de Sítio dos Pintos hoje, é bem provável que elas vão falar assim, não, a gente até gosta de morar aqui, é um lugar bom e tal. Mas tem comunidades mais pobres na região metropolitana de Recife que o sonho das pessoas é sair dali. Quer ver? Tem um lugar ali que chama Volta do Mundo, que é pertinho. É também do outro lado da Rural ali, que tem um viaduto e tem as pessoas vivendo do lado do rio Camaragibe. Na verdade é um córrego, aquilo não é rio. Vivendo do lado do rio Camaragibe, que corta a Rural, né? E ali as pessoas vivem em condições assim, de pé no chão, barraco, se chover, cai água, não sabe se vai dormir, não sabe o que vai comer e tal. Aquilo ali não era para existir num país igual ao Brasil. A gente não, é uma falta de vergonha nossa mesmo. A gente já não está mais nesse nível. A gente já tem como criar programas em que a gente tira as pessoas dessa condição de miséria. Miséria não é necessária mais no Brasil. A gente não é capaz de dar uma condição de vida de Estados Unidos para todo mundo. Não é. A gente ainda não consegue isso. Agora, miséria a gente não precisava ter mais. E uma das barreiras é que o emprego é muito caro. Contratar uma pessoa, você paga para ela R$1.000, mas você gasta com ela quase R$2.000. Com impostos. O governo cobra imposto de emprego. É uma burrice. Porque se a pessoa está empregada, ela consegue se virar, ela não vai ficar pedindo ajuda ao Estado toda hora. E ela já vai pagar imposto, né? Justamente, ela vai comprar coisas, vai pagar imposto com seu consumo e tudo mais. Então, assim, eu estou te dando uma opinião, mas é uma opinião super polêmica, tá, Michael? Tem muita gente que vai olhar para mim, vai pôr o dedo na minha cara e vai falar assim, Luiz Maia, seu neoliberal, francamente, Luiz Maia. E eu vou falar assim, olha, filha, o que eu estou falando não é o que eu quero. Estou falando é o que eu acho que dá para fazer para tirar pessoas da miséria. É você criar ocupações comunitárias em que ninguém precise viver mais com uma renda abaixo de R$600. 100% da população brasileira, no mínimo, tem R$600 para sobreviver. E eu acho que isso seria um grande avanço. A pessoa que tiver R$600 para viver e que está lá sendo subempregada, fazendo serviço comunitário, ela tem um estímulo para estudar, para crescer e para ter um salário de R$1.500. Mas ela não morre de fome, ela não vê seus filhos morrer de fome, e ela também não estaciona naquilo, não. É uma bobagem achar que as pessoas vão se acomodar porque tem Bolsa Família. Todos os testes que a gente já estudou, já fez, todos eles negam essa bobagem. Apesar de um monte de economista continuar repetindo essa bobagem. Caramba, então a ideia de que com o avanço tecnológico, cada vez mais medidas assistencialistas, mais o ser humano vai estar em um papel de viver mesmo, ao invés de, sei lá, trabalhar 8 horas por dia, trabalhar 12 horas por dia. A gente vai ter essa ideia, talvez daqui a 40, 50 anos, quando a tecnologia estiver muito avançada. Pois é, Michael, olha só, esse é um futuro possível. Mas igual eu falei para você, tá, cara? Quando eu olho para o Uber, se você já pegou um Uber, conversa com o cara do Uber, fala assim, você acha que isso aqui... O que você acha de acabar com o Uber? O cara esgana você. Ele fica com ódio de você. Por quê? Ele fala assim, aqui eu trabalho a hora que eu quiser, tudo bem que eu estou trabalhando 10, 12 horas por dia, mas eu estou tirando R$3.000, R$3.500. O carro é meu.
Se eu precisar levar minha mulher no trabalho, se eu precisar buscar meu filho na escola, eu paro de rodar e vou fazer minhas coisas e tal. Então, quer dizer, não é ideal, cara. Juro por Deus, não é. Não fico feliz de ver um ex-aluno meu rodando de Uber. Eu fico triste quando eu penso nisso. Eu gostaria de vê-lo numa empresa fazendo pesquisa. Eu queria vê-lo, sei lá, gerente de uma loja. Eu queria vê-lo crescendo. Mas essa ideia de uma tecnologia chegar e empregar milhares de pessoas no Brasil todo, sendo capazes de fazer o seu sustento com dignidade, cara, a gente precisa ver o lado bom e o lado ruim do Uber. E tem muito lado bom. Tem de fato mesmo a tensão, o estresse, pessoas que às vezes trabalham 15 horas por dia, gente sendo explorada porque não dirige o próprio carro, ainda tem que pagar o aluguel do carro. Tem um monte de problema no Uber, tá? Mas não tem só problema, não. Tem uma ideia de que você, rapidamente, uma pessoa vira uberista. Não precisa fazer curso, não precisa muita coisa. Rapidamente essa pessoa está capaz de gerar uma renda. Então, eu acho que a gente precisa aprender com isso. E o meu sonho era esse. É que a gente tivesse um Uber do governo que garantia para qualquer pessoa R$600. Se ele quisesse ganhar 650, 670, 200, 800, ele tinha que fazer alguns serviços. Serviços para a comunidade, ajudando as pessoas que moram do lado dele, consertando um telhado, botando uma tela para não entrar muriçoca na janela, levando uma criança para a escola, sei lá. De alguma forma, o cara poderia almejar um pouco mais atuando ali na própria comunidade, entendeu? Ô, professor, o senhor está falando isso de maneira utópica ou o Brasil teria condições de financiar esses R$600 para todo mundo? Ou teria que haver uma reforma econômica, passaria, como tudo no Brasil é demorado? Não, Anny, isso que eu estou te falando, do jeito que eu estou falando, é ilegal hoje. Se eu falar isso e não tiver tempo de explicar, eu brinquei aqui de me chamarem de neoliberal, mas isso acontece toda hora, Anny. Toda hora alguém olha para mim e repete aquela mesma frasezinha. Francamente, Luiz Maia. Como se eu estivesse desejando uma coisa pior do que sabe? Porque eu sou um cara que sei que é pelo mercado que as pessoas conseguem renda. E a minha ideia não é que as pessoas se submetam ao mercado. A minha ideia é que elas tenham a opção. E uma maneira de ter opção era um programa público. Então, assim, a gente não está perto disso acontecer, infelizmente. Mas eu estou vendo a hora que isso vai acontecer em outros países e a gente vai ter que aprender deles. De como que a ocupação comunitária pode ser uma opção intermediária, um passo antes da pessoa conseguir um emprego. Entendeu? E vamos lá, né? Honestamente, não tem população mais desassistida do que as populações em comunidades carentes. Ali, meu amigo, você sabe, não tem ninguém para ajudar. Às vezes a pessoa cai, leva uma queda, passa um dia gritando para pedir socorro. Enfim. Professor, Perguntas, pessoal? Professor? Diga lá. Veja, o senhor estava falando aí a questão do desemprego tecnológico, e eu pensei, e se a associação máquina e pessoa? A pessoa continua lá, mas a máquina vem para auxiliar e dobrar a produção. Mas aí não desempregaria as pessoas e aumentaria a produção. Desculpa, Duda, É possível? a sua fala cortou um pouquinho. Repete para mim, por favor. Veja, o senhor falou da questão de que quando vem as máquinas, gera um certo desemprego, mas e se as máquinas, ao invés de desempregar, operassem junto com as pessoas? Assim não haveria desemprego, aumentaria a produção. E logo, verdade. se aumenta a produção e aumenta as máquinas, quanto mais máquina eu precisasse, automaticamente de mais gente eu ia precisar também. E para fazer as máquinas precisariam de outras pessoas ou de outras máquinas, enfim. De alguma maneira iria ter uma crescente se operassem as pessoas e as máquinas junto. Eu li isso uma vez, eu vi num filme, não lembro, que é a questão da relação máquina-humana no mercado de trabalho. Acontece hoje com os computadores, né? Eu tenho um computador, mas eu preciso de alguém para mexer nele. Certo. Olha só, eu entendi sua pergunta, Duda, e eu acho sua pergunta muito, 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 muito legal. Então, eu vou tentar responder de uma maneira, assim,
de alguma forma, busque o que há de mais profundo aí na literatura, na teoria, mas também que todo mundo aqui entenda, tá? Então, olha só. As máquinas, elas são desenvolvidas cada vez mais e são mais atrativas as novas máquinas que conseguem gastar menos. Uma das maneiras de a máquina aumentar o lucro de quem a compra é falando assim, agora precisa de menos pessoas para operar. Se antes você precisava de 3 pessoas para operar um torno, hoje você precisa de 1 para operar 5 tornos. Então, é uma proporção que tende a ser assim. Aí você fala assim, ah, mas e quando essa máquina estragar? Não tem um monte de gente que vai precisar fazer a manutenção da máquina? Aí olha que coisa triste, Duda. As máquinas, elas são desenvolvidas de tal forma que ao quebrar não tenha conserto. Os caras desenvolvem a máquina, falam assim, ó, a máquina vai te economizar um dinheirão enquanto ela estiver funcionando. Quando ela parar de funcionar, não tem conserto. Aí você fala assim, bom, mas pera, aí eu tenho que comprar de novo outra máquina. Se a máquina tivesse conserto, eu tinha todo um setor de manutenção de máquina. Então existe uma ineficiência na maneira como o segredo industrial de uma produção acaba tentando bloquear manutenção e vida mais longa da máquina. Os caras que vendem a máquina querem que ela quebre rápido, para que você venha precisar comprar de novo. Isso existe, chama-se obsolescência programada. A máquina fica velha, ou então ele lança uma nova geração de máquinas e para de dar manutenção, para de produzir peça de substituição da máquina antiga. Quem Tem um tem a máquina documentário, antiga? professor, sobre isso, sobre obsolescência. Até começa falando sobre impressoras, que as impressoras têm uma vida útil a partir de um certo momento. Aí um cara descobriu que como desprogramar esse dispositivo para ela continuar imprimindo. Eu assisti esse documentário, é bem legal. Pois é. Eu vi celulares também, celulares, televisores e notebooks. Eles têm esse tipo de vida útil. Mas, professor, com relação a isso, então, existe, então é uma falácia essa questão do emprego, porque é muito divulgado que em Goiás está pegando, precisa de pessoas para trabalhar no campo com mão de obra tecnológica para o campo. Então, isso é uma falácia? Isso não existe? Vou dizer que é uma falácia não, tá, Viviane? Eu vou te explicar o que está acontecendo. É que assim, nos últimos 20 anos, você desempregou 100 pessoas numa cidade. E agora os caras abriram 20 vagas para técnico operando máquinas muito sofisticadas e só tem 12 pessoas qualificadas. Eles não conseguem empregar as 8, porque as outras 8 teriam que ter feito o mesmo curso. Então, o que acontece é que a gente está deixando uma espécie de um hiato, um buraco entre as pessoas que são desempregadas, elas não têm oportunidade de requalificação nos setores que estão com falta de gente. Então a gente está tendo desemprego de um lado e falta de gente do outro. Mas é porque falta essa qualificação. O empresário, ele não vai lá e contrata uma pessoa falando assim, tá aqui, ó, você vai começar recebendo um salário de R$2.000 para passar 2 anos fazendo um curso e eu pagando seu salário. Daqui a 2 anos, você vem trabalhar para mim e seu salário sobe para 4. Isso não acontece. O empresário não faz isso. Então, muitas vezes ele fica com poucos empregados, reclamando que não tem mão de obra para ele, e tem um monte de gente naquela região desempregada. Então, o drama que você detectou aí é o drama do Brasil e de outros países que não tem uma política de emprego. Uma política de emprego é você pensar em estratégias rápidas, locais, regionais, para a requalificação das pessoas que estão sendo desempregadas. A gente não faz isso. Por que eu estou falando isso? Porque saiu há algum tempo, faz recente até a matéria, até em rede aberta, que alguns novos polos de cultivo agrícola
eles estavam lançando os próprios fazendeiros, né, lançando pequenas cooperativas de ensino para qualificar a mão de obra local na questão tecnológica e trazer para dentro das fazendas, ou seja, trazer o emprego para aquele local onde estava. E que a população local mesmo não estava suprindo e estava tendo que trazer de outras cidades. Uhum. Aí, eu sei que não é a nossa realidade, porque aqui a gente vê a parte do campo ferrada. Né? Mas nessa parte do sul, na Bahia, Goiás, Ribeirão Preto, a gente vê muito a divulgação desse cenário. Uhum. Sabe? Quando o senhor coloca assim, eu fiquei, gente, então, é ou não é? Acontece ou não acontece? Porque para a gente é divulgado uma coisa que eles estão procurando e que, não tem mão de obra para trabalhar mais no campo, mas não naquele trabalho braçal, mas o trabalho realmente tecnológico de você, de pesquisa, de agrônomo. A gente vê aqui um monte de agrônomo desempregado, e, gente, por que não pega os daqui para levar para lá? Né? E essa colocação que o senhor fez agora, eu digo assim, então quer dizer que aquilo ali não existe, né? Aquilo ali é só para encher linguiça e passar por uma coisa que a gente não existe. Eu acho que a diferença é essa, sabe? O fato que ajuda a explicar esses dois fenômenos, né, que parecem contraditórios, é que a gente não está formando as pessoas, as habilidades que as empresas querem contratar. E é por isso que eu disse que isso tira o meu sono, porque, por exemplo, eu sou professor aqui de vocês de ciências do consumo, mas eu sou professor lá da economia. E eu estou vendo os meus alunos de economia trabalhando como assistente de venda, trabalhando como gerente de logística, trabalhando como bancário, coisas assim que passam muito longe da economia mesmo. Estou vendo esses caras escrevendo projeto, fazendo planejamento empresarial, fazendo essas coisas. Não, eles não estão se empregando para aquilo que eles poderiam ser, digamos assim, economistas plenos. E isso me preocupa, porque quando a gente fala no que deveria ter no currículo de vocês, nos cursos, tem um monte de gente que acha que a gente tem que colocar mais história, mais filosofia. E eu acho que a gente deveria colocar mais contabilidade, mais habilidades de emprego. A gente precisa entender que não dá para. A universidade não deveria apenas se preocupar com a formação cidadã. Se a pessoa não tiver habilidades que são desejadas pelos empregadores, a gente coloca no mercado de trabalho pessoas que não conseguem emprego. Isso é muito grave, é uma discussão ainda que a universidade faz pouco, tinha que fazer mais. Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, Igual professor... as europeias, no caso, que universidades da Alemanha que formam os professores, você entra só 2 períodos básicos, e o restante, não sei se é dividido como nossas disciplinas, mas a partir do 4º período, você já começa a pagar especificamente aquela profissão que você está fazendo faculdade. Se você vai fazer administração, você vai pagar as cadeiras exclusivas como administrar uma empresa. Se você vai ser um marceneiro, você vai aprender a como fazer um marceneiro. De profissões simples a profissões mais específicas, de mais graduação. E o programa que o senhor usou aí, que disse que como que o senhor gostaria que funcionasse no Brasil, já existe no Canadá. Você recebe um seguro-desemprego, mas você é obrigado a participar de cursos de capacitação profissional na sua área ou em qualquer outra área que esteja já almejando no mercado, que vai ter uma proporção e uma demanda maior de empregos, e você só recebe esse valor, que é chamado lá de seguro-desemprego realmente, se você fizer essas exigências e fica no banco de dados do governo. Assim que você consegue, abre uma vaga na tua área, você é obrigado a ir a fazer entrevista e ver a qualificação. É isso mesmo. Na França também tem programas semelhantes, em vários países da Europa, na Itália também tem programas.
Tem programas que envolvem moeda local. Então, todo o dinheiro que você ganha, você só pode gastar com comércios locais. Isso acontece no Ceará. Tem também aqui uma moeda chamada Palmas, Banco Palmas, ficou famoso como caso lá no Ceará. Mas, assim, existe uma série de iniciativas para tentar fazer com que a renda gerada fique na comunidade e que as pessoas consigam ocupação dentro da comunidade. Isso é muito difícil ainda de fazer, mas é nesse caminho mesmo. Pessoal, olha só, faltam 2 minutos para as 18 horas e eu tenho vários exemplos ainda para concluir. Eu tenho 1,5 páginas para concluir a aula dessa semana. Então, eu queria propor para vocês o seguinte. Vou interromper aqui a gravação. Aí eu vou ficar naquele momento em off com você, só para a gente terminar. E eu vou gravar mais um trechinho de aula gravada, colocar para vocês amanhã, para a gente completar todas as discussões dessa semana, tá certo? Porque senão vocês teriam que fazer a ficha de exercício sem ter tido aula de tudo, né? Ia ter elementos lá que vocês iam ter só lido na ficha. Pode ser assim? O que vocês acham? Sim, professor, Pode tranquilo. ser, professor. Certinho, pode ser. Pode ser. Para mim, sim. Legal. Gente, olha só, eu vou ser totalmente franco com vocês, como eu gosto que sejam comigo. Se eu corresse, eu ia atropelar toda essa discussão que a gente fez aqui. Eu teria concluído facilmente essa ficha com 1,5 páginas só que falta para acabar, mas eu não quero. Eu prefiro que a gente pare, tenha essas discussões, vocês participem e depois eu gravo o trechinho que falta, 20 minutinhos de vídeo, termina os tópicos da semana, tá bom? A gente precisa saber o que é prioridade e o que é importante. A prioridade é a gente interagir, conversar, ouvir, se ouvir, ser ouvido, né? E a parte de passar por todos os tópicos também é importante, mas ela não é prioridade. A prioridade é a interação, tá certo? Ok, então vou interromper essa aula aqui, já tendo avisado que a gente vai ter um complemento na forma de uma sessão gravada para concluir os temas da semana.